Então vamos dar continuidade, vamos fazer a parte do punho da mão do personagem. Eu vou selecionar a estrutura do braço, entrar em modo de edição e até poderia duplicar direto do cotovelo, mas eu prefiro fazer de novo para ficar bem claro. Criar uma esfera, rotacionar no eixo X 90 graus, porque na verdade ela funciona desse jeito. Ó. Ela vai ser uma esfera comprimida no eixo Y, no caso, né? Que eu estou visualizando na visão da direita. Vamos deixar ela um pouquinho... Ó, bem próximo do que nós havíamos feito com o cotovelo. Na verdade é basicamente a mesma coisa. E aqui só tem que mudar o tamanho, que é bem menor. É uma peça que roda dentro, né? Basicamente. Ó, acredito que é isso. Então isso aqui basicamente é a nossa estrutura da torção e da rotação do punho do personagem. Claro que ele está atravessando aqui, né, ficando sobreposto com a mão, porque ele roda dentro, mas a gente vai deixar ele escondido por enquanto para fazer a estrutura da mão do personagem. A mão dele não é muito complicada, porque basicamente o que é mais complicado aí é a parte de fazer a estrutura da engrenagem dos dedos movimentando, porque basicamente são bloquinhos quadrados. A mão principalmente, né? A mão então é realmente um bloco quadrado. Bom, aqui eu tenho a visualização de cima, basicamente da mão, então é bem tranquilo de fazer. Vamos adicionar um cubo, é um objeto totalmente separado, vou adicionar um cubo. Olhando de frente, eu vou ter o que seria a espessura da mão, né, o volume da mão, então seria mais ou menos isso daqui. E olhando da visão da direita, daí sim eu tenho, né, a visão da direita nesse caso é o que eu tenho de visão de topo aqui. Então eu vou encaixar ela no centro aqui da nossa referência. Eu vou subdividir isso aqui, usar o Ctrl R para recortar 2 vezes. Porque o que acontece? Esse corte aqui a gente vai fazer com essa estrutura. Vamos aumentar um pouquinho. Opa, pegar os dois lados, aumentar um pouquinho, certo? Fazer um corte na horizontal. E agora sim eu vou esconder um pouquinho essa parte do nosso braço, para que eu possa enxergar melhor o que eu estou fazendo aqui. Essas faces, ó, a gente vai deletar e vamos fechá-las dessa maneira. Vai ficar aquele vão, né? Aquele buraco. Esses dois conjuntos de vértices ou as duas linhas da lateral, como tanto faz a maneira que vocês selecionarem, a gente vai baixar eles, movimentar aqui no eixo Z, para ficar com a estrutura mais próxima, porque aqui ela não é reta, né? Ela tem um chanfro. E depois a gente vai trabalhar com uma extrusão escala. Então, extrusão escala, para ficar um pouco para fora, assim, ó. E depois mais uma extrusão. Vai ser essa parte aqui mais larga, que é onde ficam, né, vulgarmente falando, presos os dedos do personagem. Certo? Então a gente tem mais ou menos isso. Só que essa estrutura toda, ela tem as laterais com um chanfro. Não é totalmente reto. Ela tem um pequeno chanfro nas laterais. Então eu vou selecionar toda a estrutura em modo de edges aqui. Selecionar toda a estrutura. Nesse caso, esse arco aqui. De baixo também pode ser. Certo? E utilizar o comando Ctrl B para fazer esse acabamento.
Então isso faz com que a gente crie um chanfro ali automático e a peça fica com um aspecto um pouco mais arredondado, digamos assim. É um chanfro, né? Isso que basicamente é um chanfro. A parte da palma da mão, que é a parte que a gente segura as coisas, ela tem um desenho diferente. E além de ter um desenho diferente, ela tem uma estrutura que parece que é encaixada. Porque na verdade é isso também que faz com que isso aqui, ó, essa parte que parece um pouco mais para cima, isso aqui é diferente, talvez. Essa parte que fica para cima é uma das partes que se desmonta. Então, talvez a gente tenha que desenhar separado. Eu estava pensando aqui, essa parte das costas da mão, as costas da mão e a palma da mão, né? A palma da mão é o que a gente segura. A parte das costas da mão, ela tem aquela estrutura também que desmonta quando ele usa as armas. E ela basicamente é encaixada, é montada sobre a palma da mão. Ó, aqui dá pra ver bem nesse detalhe, como ela é encaixada. Então a gente fez essa estrutura, eu vou basicamente cortar ela no meio. E vou desconectar. Então, apertar a tecla V, ó, exatamente como nós fizemos lá nas outras partes, né? A parte que está fora, essa parte aqui, é a que vai permanecer. A parte que está dentro a gente vai alterar para fazer a estrutura da palma da mão do personagem. Então, vou separar essa parte. A gente vai fechar, né? Que agora ficou um monte de vértices aqui. Então, só para garantir, vai que, sem querer, por algum motivo, apareça isso, não é interessante, né, no meio do jogo. Então, a gente vai fechando sempre com faces quadradas, se for possível. Quadradas não, desculpa, com quatro vértices. Caso não seja possível, a gente pode fechar em triângulos também. Mas aqui a maioria é possível. Essas linhas aqui, na verdade, elas podem ser unidas com outras, porque isso aqui não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente pode fazer assim, ó. Posso selecionar os dois vértices e uni-los. É menos coisa pra gente soldar. Aqui do outro lado fica bem melhor de trabalhar. Então aqui 4. Tipo, um triângulozinho não tem problema. Então isso aqui vai ser a parte das costas da mão. E essa parte aqui na palma da mão do personagem, que, como eu já falei, tem um desenho bastante diferente do outro lado. Que dá até para enxergar melhor. Certo. Então, essa estrutura, ela precisa ter aquela estrutura do polegar. E essa estrutura também que ele dispara um tipo de plasma. Eu tô achando que essa nossa esfera ficou muito grande aqui. Então a gente vai diminuir ela. Esse é o processo, a gente não tem absoluta certeza do que a gente está fazendo até começar a encaixar as peças. Por isso que é tão importante não fazer todos os detalhes já de início. Que não foi planejado e foi um exemplo bom. Então diminuir um pouco a nossa estrutura ali para torcer o pulso dele
E nós vamos trabalhar com essa face aqui um pouco mais para cima. E essa aqui automaticamente também. Porque daí essa parte interna, a gente vai ter que fazer ela toda separada. Acho que é mais fácil fazer do zero isso aqui. Dá menos complicação. Então vou fazer assim, isso aqui eu vou tirar fora. Tá? Temos aí a parte das costas da mão dele. E a gente vai criar, para ficar mais fácil de desenhar isso daqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um plane, é um objeto separado. Vamos criar um plane, vamos rotacionar esse plane aqui no eixo Y para ele ficar de pé, digamos assim. E o que a gente faz? Com um plane, a gente consegue desenhar um pouco melhor, com um pouco mais de facilidade, essa estrutura aqui. Então, vou fazer assim, eu vou recortar ele 2 vezes. A gente vai trabalhar com umas extrusões talvez um pouco malucas aqui, mas no final vai dar certo. Então, vou fazer assim, ela é ligeiramente menor, a parte da palma da mão é ligeiramente menor, para mostrar que tem uma estrutura de encaixe. Aqui, vou fazer uma extrusão. Isso que eu tô fazendo parece que não vai dar em nada, né? Só que o que acontece aqui, eu já tô dando uma desenhada na estrutura básica justamente dessas peças que não são tão fáceis assim de encaixar, ó, porque pelo menos nesse primeiro momento a gente vai ignorar elas para poder seguir o trabalho. E daí a gente deixa para fazer isso quando for de fato detalhar. Como é um plane, ele está totalmente liso, né? Totalmente reto. Mais ou menos isso. Aqui a gente tem uma estrutura de corte aqui embaixo também. E ok. Ok. Mais ou menos aqui no centro que a gente vai ter esse nosso anel. Legal seria fazer o anel a partir daqui, né? Então vamos... Ó, quando nós temos 4 faces assim, a gente consegue fazer isso. Selecionar o vértice do meio, apertar o W. Ah, eu não tô com... Vou lá em Preference, Add-ons, e aqui a gente coloca Loop. Esse add-on aqui, ó, Mesh Loop Tools, ele já é automático, já nativo do Blender. A gente seleciona um vértice do meio, a gente pode apertar o W, Loop Tools, Circle. Então, ele já faz a estrutura pra gente. A partir daqui fica muito mais fácil a gente trabalhar o que a gente precisa. E daí eu sei já a marcação de onde vai ficar esse círculo, embora não vá fazer a extrusão a partir daqui. Mas a gente já tem a estrutura básica para fazer ele. E a gente já tem a estrutura também de pensar das peças que ficam na volta dele, que encaixam. Então isso facilita muito o nosso trabalho. Ok, eu acho que é isso. Talvez um pouco mais para cima, ele é bem próximo ali da palma da mão. Esses vértices aqui que ficam nas pontas, o ideal é que eles não fiquem tão esticados como estavam ali. Se a gente não for realmente utilizar, dá para unir, para que a gente tenha menos vértices ativos aí sem necessidade nenhuma, né? Certo. É isso.
Ele tem um corte aqui, tô encucado com isso. Parece que são dois pedaços aqui. Ok. A partir daqui, eu posso trabalhar com uma extrusão simples. Selecionar minha peça toda, é um plane totalmente reto. Se ele não tiver muito reto aqui, dá para fazer uma escala em x0. Posso fazer uma extrusão. E em algumas peças ainda, esse lado aqui. Vou fazer uma pequena extrusão. E nessas aqui também. Ou melhor, não vamos utilizar a extrusão, senão fica só adicionando vértices também à toa. Vamos puxar um pouco essas faces. Parece que vai bagunçar, aqui ele vai ficar um pouco chanfrado, é isso mesmo. Parece que vai bagunçar bastante o meio, mas não tem problema. A gente vai deletar esse vértice aqui do meio. Esse aqui também. E esse daqui, a gente vai abrir um chanfro. Para que ele fique retinho. Para dentro desse jeito aqui. Essa parte aqui eu também vou fazer um chanfro. E pelo menos o que me parece aqui que são duas peças separadas. Então eu vou deletar isso aqui. Fechar aqui, fechar aqui, certo? Essa estrutura aqui da parte de dentro a gente vai precisar fechar também. Vai que sem querer apareça em algum momento isso. Não é interessante. Por que que acontece às vezes de ficar um pouco escuro essas faces? É porque a orientação das faces pode estar um pouco bagunçada. Quando a gente vai aqui no painel Shading e pede para recalcular, ele reajusta pra gente, ó. Então fica certinho. Dá uma olhada do lado contrário. Agora, então o que a gente vai fazer? Vou chamar todo mundo aqui de novo e aqui no centro a gente vai colocar essa estrutura da explosão ali da armadeira. Então eu vou selecionar aqui dois vértices só para poder marcar onde que é esse ponto e adicionar pode ser um círculo ou um cilindro. Eu vou preferir fazer com um círculo aqui. Um círculo com 10 vértices. Vou rotacionar ele para deixar ele naquela mesma orientação, certo? Vou diminuir ele até que ele encaixe mais ou menos onde a gente precisa. Eu tinha feito a estrutura com 8, então é melhor que esse círculo tenha 8. Então vou deletar e vou fazer de novo. Esse círculo com 8. Rotacionar, mudar o tamanho, ó, perfeito. Estou em modo de edição desse círculo.
Colocar ele um pouquinho para dentro. Apertar F para formar uma face. Extrusão. Assim que ele passou um pouquinho da estrutura aqui, ó, aí eu começo a fazer extrusão e escala para ter aquele efeito já. Extrusão, escala. Extrusão para dentro. Certo. E extrusão escala 0 para que ele fique orientado. Aí eu vou remover os versos duplicados, pedir para ele recalcular as faces. Isso daqui ele já pode ficar preso nessa estrutura aqui da mão. Ó. Ctrl J para que os dois formem uma figura só. Vou habilitar o shading, fica bizarro. E vou começar a marcar os edge splits. E vai ser a estrutura de fora. Sempre as bordas, tá? Com peças assim meio mecânicas, sempre as bordas, nunca dá errado. Alguns cantinhos aqui também é legal. Marquei. Vou adicionar o edge split. Deixar só a figura aqui que fica melhor. A parte de trás aqui não vai precisar porque ela não vai aparecer, mas ok. Vou marcar ela igual. Certo. Vou marcar também. Deixa eu esconder um pouquinho aqui, dar um hide nessa figura. Fazer aqui na volta desse anel. Ó, que dele fica bem marcado nesse cantinho aqui que dá um acabamento, né? E Alt H para mostrar de novo a nossa estrutura esférica. E aqui basicamente todos os anéis. Então aqui a gente tem uma estrutura básica ali, mas já com um acabamento próximo do que a gente precisa. Talvez até marcar esse aqui, pra gente ver que tem uma peça meio lapidada. Achei que ficou legal. Então fica muito a gosto aqui. Mas mais ou menos essa ideia para a estrutura da mão dele. Muito bem. Então a gente tem a estrutura da mão dele. Pelo menos por enquanto. A parte dessas costas das mãos aqui é ligeiramente maior. Ela fica sempre um pouquinho para fora. E agora a gente tem a estrutura dos dedos. Que basicamente são pedaços mais ou menos como a gente já fez aí. Ele tem um esquema de encaixe, ó, de um encaixar no outro. É sempre o que está na ponta encaixa na base. Que é a ideia que a gente vai fazer. Acho que facilita bastante o nosso processo. Então é assim, ó. Vou criar com um cubo aqui com uma peça separada. Que seria mais ou menos uma falange do dedo dele. Deixa eu ver se nas costas eu acho que não tem nada. A parte das costas do dedo é lisa e a parte interna, digamos assim, a parte que fica ali embaixo é onde tem a estrutura, né? Basicamente como tá a mão, aqui tem a estrutura da mão e uma armadura de proteção. Então a gente vai ter que fazer em 2 pedaços. Vou fazer isso aqui primeiro. Para ter a parte de fora, para ter uma dimensão de que tamanho que é, mas ela é basicamente quadrada, né? Então, isso aqui seria mais ou menos uma falange do dedo dele. Olhando de lado agora, eu vou duplicar esse objeto, deixar ele um pouco mais fino e praticamente encostar ali.
que é o seguinte. Aqui a gente pode fazer de um jeito até bem rápido, mas que funciona bem. Eu vou fazer um recorte. Vou fazer um recorte também, 2 recortes na vertical. Aqui a gente precisa ter um cálculo exatamente igual, então vou fazer assim. Vou fazer baixar um pouquinho esse recorte aqui. Vou fazer um recorte na vertical. E isso daqui, a gente vai pegar essa estrutura, certo? Vou duplicar ela e jogar ali para cima. E vou rotacionar ela a 180 graus, ó. Certo? Porque eu quero exatamente o mesmo tamanho para que as peças se encaixem. Então ela pode ser um pouquinho maior por conta da estrutura para ele dobrar, eu acredito. Bom, vou fazer do mesmo tamanho, depois qualquer coisa a gente muda. Então, vou encaixar eles aqui. A gente vai deletar essa face e basicamente soldar esses vértices aqui em cima. Certo? Fechar nossa estrutura. Isso aqui vai ser o pino, digamos assim, que vai soldar com a parte anterior do dedo. Nós não vamos precisar dessas faces. Nem dessa aqui. Opa, deletei errado. E vamos formar faces aqui. Então, basicamente, essa vai ser a nossa estrutura do dedo do personagem. Aqui ele tem que ficar um pouquinho mais para cima, que ele faz a proteção, inclusive, na engrenagem. Ficou grande demais. Mais ou menos isso. E basicamente os dedos são formados desse jeito. Mas eles não vão encaixar na parte de cima. Eles precisam ser um pouco maiores, realmente. Um pouco maior aqui. E vamos fazer um detalhezinho. Assim vai ficar bacana. A gente até pode... Agora eu já estou inventando aqui já. Deixar a estrutura deles assim para que ela encaixe. Do que acontece, os dedos eles têm que encaixar assim. Essa seria a ideia da estrutura. Daí todas as falanges podiam se encaixar. E quando elas fossem dobrar, a gente enxergaria mais ou menos desse jeito aqui. Mais ou menos desse jeito. Só precisa pensar um pouquinho melhor, que isso aqui não está encaixando tão bem assim.
Eu acabei alterando um deles aqui, acabei bagunçando tudo. Deixa eu ver se eu consigo arrumar a bagunça que eu fiz. Basicamente isso aqui, ó. Que as estruturas se encaixem e caso eu vá rotacionar, elas ficam com esse visual aqui. Pode ser por enquanto. Se ficar muito ruim, depois eu modifico. Então, qual que é a vantagem? Ó? Eu fiz uma estrutura, certo? Vou colocar, fazer uma seleção nessas duas peças aqui, que seriam as peças, a parte principal ali para encaixar. Vou mandar o meu cursor para seleção. Baixar um pouquinho só o meu objeto todo. Sair do modo de edição e setar a origem para esse ponto, para o cursor 3D. Porque daí quando eu precisar, por exemplo, duplicar o meu objeto, eu posso só encaixar ele ali e daí eu consigo visualizar a rotação dele assim, pelo menos por enquanto. Então, vamos colocar ali onde vai a estrutura. Ela tem que ficar presa nessa parte da mão. Talvez seja bem mais largo. Não tem problema. Ficou mais legal mesmo. Depois a gente tem que fazer uma cava para entrar esses dedos ali, né? Então... aí o desafio é a gente conseguir acertar agora o tamanho também dos dedos dele aqui. Porque como são bem mecânicos mesmo, né? No caso, eles têm basicamente o mesmo tamanho, não segue a proporção humana. Eles são retos aqui. A mão humana não seria desse jeito, ó. O tamanho que eu fiz já não encaixou. Então vou mudar um pouquinho a escala em Y, para que todos eles caibam. Ou, nesse caso, até acho que é a minha palma da mão que está muito fina. Então vou deixar ela um pouquinho mais larga. É, acho que é isso mesmo. Aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho pelo fato de que nós temos uma esfera. Então a gente não pode alterar a estrutura que está aqui, ó. Então, caso a gente precise alterar essa lateral aqui também, é mais fácil a gente pegar um lado, puxar ele para cá, pegar o outro lado, puxar ele para cá. Se a gente fizer a escala ali, ele pode dar bagunça, como já estava acontecendo com o meu ali por conta essa estrutura do centro. Então, temos a base da mão do nosso personagem. Cada falange aqui é um objeto independente por enquanto, e eu vou explicar depois melhor o porquê. Porque ele vai nos ajudar depois na hora de fazer o esqueleto. Então, eu vou pegar esses 4 pedaços de dedo, né? Vou duplicá-los. E a gente vai colocar ele na estrutura posterior ali. Acho que é isso. E as pontas dos dedos a gente só vai mudar essa estrutura que fica em cima. Então vou duplicar de novo. Vou colocar na ponta dos dedos. E a diferença
que ele tem a ponta mais fina. Então ele tem a estrutura um pouco mais... Tem engrenagem. Ele tem a ponta um pouco mais fina, então a gente vai precisar trabalhar com uma escala aqui. Deixar ele mais fino. Toda a estrutura dessa ponta aqui é diferente, então a gente pode deletar, ó, esses vértices. Deletar... A gente pode trabalhar com a própria estrutura já um pouco mais fina. Pode soldar vértices que não estão sendo utilizados. Lembrando que a gente está fazendo o básico, então vai ficar um pouco grosseiro mesmo. Ficou muito comprido. Acho que tá uma estrutura boa. Eu não sei porque ele é um Android, ele tem peças totalmente metálicas, mas eu não sei porque as pontas dos dedos acabam tendo ali a diferença de tamanho. Não faz muito sentido, mas tudo bem. Então assim, eu fiz uma peça aqui para a ponta do meu indicador. Quando a gente precisa trabalhar com peças, no caso aqui, que são muito parecidas, eu já fiz um, vou ter que fazer para o outro, vou ter que duplicar de novo, até pode. Se for para duplicar, ó, dá para fazer desse jeito. Eu vou a um cursor to selected com esse dedo aqui, deleto ele, duplico o outro e mando ele para o meu cursor. Todos eles vão estar encaixados. Então, vou fazer isso para os outros aqui. Certo? Só que ele não tem a mão desse jeito, ele tem uma estrutura ali que os dedos são menores. O dedo mínimo é menor. Então eu vou deixar minha seleção lá em cima. Mudar o meu cursor aqui, o meu ponto pivô para trazer cursor, e vou fazer uma escala em Z. E no dedo médio fazer o oposto. De novo, isso sendo uma mão biônica e robótica não faz muito sentido, mas tudo bem. Vou deixar assim. Certo? Então tem todas as estruturas aí dos dedos. O polegar, ele trabalha, né, com 2 dedos, na verdade. Na verdade ele não tem uma mobilidade tão boa assim nesse polegar. Então, porque aqui é fixo, né? Então a gente vai trabalhar com o polegar. Ficou muito quadrado essas pontas aqui. Vamos dar uma arredondada nelas um pouquinho. Dá para selecionar a ponta. Fazer um chanfro. Um pouquinho menor. Melhor. E eu vou pegar os 2 maiores aqui do dedo médio, vou duplicar e a gente tem que encaixar eles no que seria o polegar do nosso personagem. O polegar é sempre um dedo que ele fica particularmente fora de prumo ali. Vou até fazer assim para ficar mais fácil. Vamos rotacionar ele em 90 graus primeiro, menos 90 aqui no caso.
depois 45. E mesmo que ele não tenha mobilidade, ele tem um cantinho de uma face ali, ó, como se fosse articulação. Ele tem uma articulação aqui totalmente esférica que a gente vai fazer lá depois. Que é justamente esse cantinho que a gente deixou na espera. Ok, ele tem um polegar. Maravilha. Depois o certo, na verdade, seria esse polegar ele ficar torcido para dentro. Mas por enquanto vamos deixar assim. Dá para não ficar muito complicado. Então temos aí, tem que ter um pouquinho de paciência para fazer essa parte. Mãos sempre são um pouquinho mais complexas. Tá? Fizemos a estrutura aí da mão do personagem. E basicamente nós finalizamos o braço biônico dele na pose, digamos assim, fechada, né? Quando ele não está com todas as armas ativadas. E a partir daqui a gente começa a detalhar as coisas e de repente é interessante até também fazer o restante do corpo dele para ter uma ideia melhor de volume e de forma geral do nosso personagem. Certo? Então continuamos no próximo vídeo.